Eu sou Laís Bertosch, médica, homeopata, psiquiatra, com formação em terapia de família e criadora em constelação familiar também e criadora da terapia transgeracional. E eu quero dizer que esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook do MAP e pelo canal do YouTube, também do MAP. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu gostaria de começar a falar com vocês sobre toda uma sequência de um curso que a gente faz já no MAP há muito tempo, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, que se chama Oficina da Alma. Esse curso, ele começa com a decisão, é um pouco pretensioso até, mas a decisão de Deus de criar. A gente sabe que no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é: o que é Deus? E Kardec, quer dizer, os espíritos, através de Kardec, começam a explicar para a gente o que é Deus. Que Deus não é uma pessoa, mas é uma força, uma potência que está presente em tudo e é o Criador de tudo. Como é que pode ser assim? É que os hindus, eles dizem que tem uma parte, antes de criar, eles dizem que Deus é aquilo, ou o inominável. Não dá para falar dele. Só dá para falar dele porque a gente não tem como acessar essa consciência. A nossa mente limitada, humana, não consegue perceber o que seja algo além do mundo que a gente conhece. Se a gente conhece um pouco mais, mesmo assim, entrar na mente de Deus ou desse inominado é muito perturbador e impossível para nós, em função do nosso tamanho mesmo, da nossa pequenez. Mas diz a Gênese que ele resolve, ou aquilo resolve criar. E para criar, ele começa a criar a partir dele mesmo. Então, ele limita um espaço no seu corpo, na sua vastidão, na sua ilimitada presença. Ele limita um lugar onde ele vai construir o seu universo. E nesse lugar que, vamos supor, a Via Láctea, nesse lugar começa a tomar forma a matéria, a consciência e a energia que vai gerar todos os mundos. Então, existe uma substância única que Kardec, quer dizer, os espíritos, através de Kardec, explicam como sendo o fluido cósmico universal, que é a matéria de Deus. E ele mesmo começa a pensar, e na medida em que ele vai pensando, ele vai criando. Lembra, no Gênesis diz assim: e Deus resolve criar. E aí ele separa as águas das águas. Ele separa os mundos, ele separa o que é, vamos dizer assim, didaticamente, o que é substância e o que é consciência. E, ao mesmo tempo, ele vai criar uma relação entre os dois, mas, na realidade, tudo é ele. Não existe outra coisa que não ele mesmo. E como é que tudo se forma? A partir do seu pensamento. E a gente pode pensar o seguinte: por exemplo, eu quero fazer um bolo. Se eu quero fazer um bolo, primeiro eu tenho que ter o desejo de fazer o bolo. E aí, Deus resolveu criar. E depois eu tenho que pensar assim, mas
como que eu vou fazer esse bolo? De banana? Então, eu tenho que separar as bananas, eu tenho que separar a farinha, eu tenho que separar os ovos, o leite, talvez, a manteiga. Da mesma forma, quando Deus resolve criar, Ele começa a conceber esses mundos. E Ele começa a oferecer, a trazer a possibilidade de chamar um governador, um construtor para cada um desses mundos. No caso, aqui da Terra, esse construtor é o Mestre Jesus Cristo, que é o responsável pelo nosso planeta, pela construção, manutenção, energização da vida e de toda a experiência que nós teremos nesse planeta. E como é isso? Como é que a gente vem para cá? E a gente vai voltar mais um pouquinho para o pensamento de Deus. Lembra que a gente falou que tudo era Deus? Kardec fala isso. Tudo é Deus, tudo vem de Deus. Então, os próprios espíritos, a própria consciência, nós que somos seus filhos, somos criados a partir dele. A sua consciência começa a se manifestar, a se, vamos dizer assim, se revestir das diversas matérias dessas esferas, desses planos diferentes de matéria que vão sendo construídos paulatinamente. Então, sai-se daquele nível onde só existe Deus para uma limitação, a Via Láctea, vamos pensar assim, e cada um vai cada sistema solar vai sendo criado, vai sendo densificado a partir desse grande sistema cósmico também criado por Deus. A Via Láctea é um desses muitos mundos habitados que Kardec fala para a gente, né? Com inúmeros sistemas solares e do qual o nosso sistema solar ao qual pertencemos é um deles. A gente consegue perceber a partir daí, é como se fosse assim uma preparação desse cenário enorme que Deus, que dizem, se sentia muito sozinho e por isso ele começa a construir, a se esconder dele mesmo a partir da construção da matéria. Dá para perceber o que a gente está querendo dizer com isso? Quer dizer, tudo é Ele. E por isso somos seus filhos. E por isso todos os universos vêm dele. E por isso toda a consciência e todo o pensamento vem dele. Porque não existe outra coisa que não ele. Densificando-se e tomando forma e tomando estruturas que estão na mente dele. Por isso é que se diz que nenhuma só folha de árvore cai sem que o Pai tenha consciência, porque tudo provém do seu pensamento, do grande pensamento de Deus. E por isso é que se diz que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. O mestre falava isso. Porque não tem como você não estar em contato direto ou ser uma expressão direta de Deus. Porque só existe em realidade, a única realidade é Ele. Todo o resto é construção. Todo o resto é energia com consciência. Mas, em última análise, a consciência também é Ele. Enfim, todos os cenários são construções da mente
de Deus, assim como nós somos seus filhos. Assim como o Mestre e todos os mestres de todos os mundos e todos os governadores de todos os mundos também são filhos de Deus. Só que a diferença deles para nós é que eles já sabem disso. Eles já têm essa plena consciência de quem são. E nós ainda não. E aqui, no mundo físico, já que a gente foi se aproximando, saindo da Via Láctea, indo para o nosso sistema solar, falando dessa pluralidade de mundos habitados, e são inúmeros, são incontáveis. Aqui no nosso mundinho, a gente tem espíritos em vários níveis de desenvolvimento. Cada um de nós, uma tarefa. E todos nós estamos aqui porque assim o desejamos. Todos. Todos nós saímos da mão do Criador e viemos descendo, nos manifestando como consciência até tornarmos-nos, até nos expressarmos no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, e hoje estamos vivenciando, experimentando o reino humano. Cada um desses reinos tem uma consciência própria e está aprendendo coisas específicas. É certo que os minerais aqui da Terra não serão homens na Terra, talvez nem vegetais, porque essa evolução leva milhões de anos. É muito e muito e muito tempo, até que se possa, de uma consciência limitada a um mineral, tornar-se uma consciência hominal, de homem, e mais ainda para tornar-se uma consciência crística, que é a consciência do Cristo. Mas é o primeiro nível de consciência no plano físico, na manifestação física. Antes de manifestar-se no mundo físico, há níveis intermediários, há esferas intermediárias. Claro, você não tem a consciência maior de Deus, na sua plenitude, manifestando-se diretamente como mineral. O mineral é aquela consciência que está mais aprisionada na matéria. Ele tem 7 níveis, 7 envoltórios de matéria. Cada uma dos níveis dos globos ou das esferas de consciência pelo qual ele foi passando até chegar ao mais denso, que é o mundo físico concreto. Antes de chegar a isso, nós temos os planos mais sutis de consciência, e a gente chama de elementais, esses seres, essa consciência que está vibrando, está construindo, ou melhor, vivificando essa matéria própria de cada um desses planos. Então, no plano físico, a gente tem um mundo mineral com uma consciência ali, que está aprendendo a forma, está aprendendo a experimentar tudo aquilo que as pressões atmosféricas, o calor e o frio, as pressões e os atritos podem trazer. Mas é uma consciência muito limitada.
Até que ele começa a perceber que pode ter um eixo de crescimento. Vocês já viram um cristal de rocha? Certamente. E vocês sabem que um cristal de rocha tem um eixo de crescimento? Ele é a forma mais evoluída do mundo mineral aqui no planeta Terra. E depois de passar por esse nível de consciência em que ele começa pela estrutura, a ter um eixo de crescimento, ele começa a se preparar para entrar no reino vegetal. O reino vegetal, ele precisa ter uma estrutura já física bem arrumada, organizada, e começa a desenvolver a memória. Vocês já notaram que as plantas, elas têm um ciclo? No verão ou na primavera, todas as folhas ficam muito mais verdes, as flores começam a surgir. A gente entrou na primavera o mês passado, né? Então fica tudo muito florido, tudo muito exuberante, e começa-se depois no verão a amadurecer, a surgirem os frutos, que amadurecem até o outono. E depois caem as folhas no inverno. Aqui no hemisfério, no Brasil, não no hemisfério sul, mas no Brasil isso não é muito claro. A gente percebe isso, mas a gente não tem as estações tão definidas como em alguns lugares mais ao sul ou mais ao norte. Então, aqui a gente não consegue, talvez, exceto aquelas pessoas que vivem mais perto da natureza, não conseguem perceber muito esses ciclos, né, do vegetal. Mas é muito interessante. Tem alguns lugares, por exemplo, que se percebe muito bem os ciclos, pelo menos diários, através das marés, né? Então, em determinados horários, a maré fica lá embaixo e depois vai subindo, até ficar a maré cheia. 6 horas depois começa a baixar de novo, mais 6 horas, fica igual estava aqui e depois ela sobe de novo. Então, tem lugares em que esses ciclos são bem definidos. A gente tem um ciclo enorme que a gente percebe, que todos percebemos, enorme porque visivelmente, perceptivelmente maior, que é o dia e noite. Então, a gente consegue identificar muito bem o ciclo diurno, noturno. Tem o ciclo da lua, que a gente também consegue perceber, mas tem o ciclo maior, que são as estações. E tem outros ciclos maiores ainda, que são as revoluções em torno do Sol e de outros ciclos evolutivos, inclusive, com a aproximação do nosso sistema solar do Sol da galáxia e depois o afastamento. Nesse momento, por exemplo, nós estamos num desses ciclos de aproximação, começando a vir para perto desse Sol galáctico, desse centro de luz da galáxia. E é por isso que a gente está numa mudança tão intensa e que talvez todos nós estejamos sentindo, ou muitos de nós estão sentindo, com alterações da sensibilidade, da percepção, certas vezes uma certa irritação, uma sensibilidade maior às coisas da vida, ao outro. Porque justamente o nosso sistema solar está se aproximando cada vez mais desse centro galáctico. Isso vai levar um tempo ainda. Vai levar em torno, para a gente se aproximar completamente, vai levar em torno ainda de uns 9.000 anos. Mas a gente já está a caminho. A gente já esteve muito mais distante desse centro, né? Depois, novamente, a gente vai se afastar. Mas
todo esse movimento de crescimento, e é chamado a era das eletricidades que a gente está vivendo agora, ele possibilita que a gente perceba justamente o uso das eletricidades e todas as forças magnéticas que atuam sobre nós e sobre o planeta. Isso faz com que a gente se torne mais sensível e mais sensível ao corpo, às expressões do perispírito. A gente fica mais sensível ao corpo espiritual das pessoas, ao corpo astral. A gente começa a ter uma vidência maior, e é por isso que as crianças, hoje, elas são muito mais sensíveis do que nós éramos, por exemplo. Nós, quando tínhamos essa percepção do mundo astral, éramos, vamos dizer assim, exceções. Os médiuns eram exceções. Hoje, as crianças, elas estão com uma sensibilidade muito maior, uma capacidade de, inclusive de memória, muito maior. Muitas delas percebem as suas vidas passadas e tudo isso por conta desse movimento cíclico. Mas vamos voltar aqui a falar da evolução. Então, a gente parou no vegetal, que está justamente trabalhando essa memória. Por quê? Porque está desenvolvendo não só agora a forma física, a estrutura, que é necessária para, por exemplo, um vegetal precisa de estrutura, um animal precisa de estrutura, de um corpo, um homem precisa de um corpo. Então, a primeira coisa que se forma é exatamente a estrutura física, para que a gente possa ter vida no mundo físico. Ok? O nosso corpo é estruturado em cima dos elementos orgânicos, físicos, planetários, minerais do planeta. Todos. Mesmo quando a gente tem um músculo é composto também de substâncias, de átomos, de moléculas orgânicas. Tá, a gente fala, não, mas tem o carbono. Tudo bem, mas o carbono também é um elemento químico, uma estrutura química, né? Mineral, ok? O vegetal, ele tem essa consciência limitada ao plano astral emocional, desenvolvendo uma memória. E por isso o vegetal, ele sabe exatamente, ele conhece as estações. Ele tem um tropismo, porque ele já aprendeu a se dirigir, por exemplo, para a luz. Ele sabe que ele precisa buscar água. As suas raízes buscam a água no subsolo. E tem muitas experiências com plantas que falam dessa sensibilidade. Por exemplo, tem uma experiência que é bastante difundida, que eles colocam uma série de plantas com eletrodos numa sala e as pessoas entram nessa sala e uma delas, que as outras não sabem, as outras pessoas não sabem quem é, mas uma delas vai produzir uma maldade numa planta. E todas as plantas, a princípio, estão muito tranquilas, e aí essa pessoa ateia fogo a uma delas e sai. Novamente, quando as pessoas entram na sala, quando essa que ateou fogo entra, as plantas não se incomodam. Mas quando essa entra, os eletrodos que estão conectados às plantas, eles ficam alarmados, eles dão um sinal de alteração de potencial, né? Então, mostrando que elas reconhecem aquele que lhes fez mal. Aí a gente pensa assim, como é que a gente está lidando com as nossas plantas? Como é que a gente cuida delas? Quando a gente, por exemplo,
vai destruir uma árvore, às vezes centenária. Ali existe uma memória, existe um ser, uma consciência habitando aquele vegetal. E quanto mais aquele vegetal desenvolveu-se, quanto mais velho ele é, no sentido de quanto mais vida ele já teve, quanto mais idade ele tem, mais desenvolvida e mais memória tem aquele vegetal. Que memórias ele está trazendo para a sua próxima experiência no mundo, talvez como um animal? Como que ele vai sentir o homem? Como que ele vai se aproximar ou sentir a percepção da presença humana? Tudo tem consciência. A nossa casa tem uma consciência, a gente percebe isso, pode parecer estranho, mas quando a gente faz uma constelação, a gente percebe que ali tem uma, vamos dizer assim, a alma da casa está ali presente. E quando ela é descuidada, por exemplo, ela retribui com descuidado com as pessoas. Quando a gente cuida do lugar que a gente vive, o lugar que a gente vive, ele retribui com a harmonia, com o equilíbrio. Tudo que a gente projeta de nós recebemos de volta. Sempre, sempre. Isso é a lei do retorno, a lei de ação e reação. E é válido para tudo, absolutamente tudo. Por isso a gente tem sempre uma responsabilidade enorme com aquilo que a gente projeta, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Não só com as pessoas que estão à nossa volta, mas com tudo que está à nossa volta, né? Então, os mestres dizem: não bata a porta, não jogue objetos, seja gentil com tudo, porque tudo vai retribuir a sua gentileza. A brutalidade, ela atrai para você brutalidade. A gentileza, a atenção, o equilíbrio, a harmonia com que você trata todas as coisas, você vai receber a mesma coisa de tudo que está à sua volta. Não imagine que porque é uma casa, é algo, é uma estrutura, aquilo não tem vida. Tem uma consciência mineral, mas está ali. A consciência está presente em qualquer coisa. Voltando aos vegetais, existe uma palmeirinha, principalmente no Nordeste, que ela, quando ela precisa de água, claro que isso é um processo que leva anos, tá? Mas ela projeta suas raízes para frente. E aí ela desfaz, ela para de gerar energia com as raízes de trás. Então ela começa a se deslocar. Olha que interessante, gente. Talvez essas plantinhas, essas palmeirinhas capazes de se deslocar, sejam os precursores de uma vida animal. Qual é a característica da vida animal? É poder buscar aquilo que ele deseja para a sua sobrevivência. O vegetal, ele fica fixado, na sua maior parte, no local, não é? O animal, não. Ele tem a capacidade de buscar, ele desenvolve a inteligência prática, instintiva, para a sua sobrevivência a partir. Ele desenvolve porque ele precisa, ele tem essa necessidade de não mais ficar parado, por exemplo, numa seca. Um vegetal pode morrer, um animal pode correr.
né? No incêndio na floresta, por exemplo, ou numa mata, a árvore não tem condições. O animal ele vai buscar outros lugares em que ele possa estar seguro. Nem sempre consegue, mas esse é o objetivo. Então, cada forma de vida está desenvolvendo, cada nível de consciência desenvolve um determinado aparato, um determinado nível de consciência para fazer frente às suas necessidades, né? Então, o vegetal está desenvolvendo a sensibilidade e a memória, que será muito útil para o animal. A sensibilidade, a memória, mas que vai desenvolver um nível maior, que é a mente concreta, que é a capacidade de descobrir como ele vai resolver pequenos problemas de sobrevivência. E a gente observa, quem tem animal em casa observa isso, como eles são uns mais do que outros, mas extremamente inteligentes, não é? Como eles fazem para conquistar um alimento, para buscar o abrigo, é muito interessante. E depois que já se atingiu essa mente concreta, que é o que o animal está desenvolvendo, se chega um momento em que esse animal diz, mas espera aí, eu sou diferente do outro animal. E quando ele percebe que ele é diferente do outro, ele se individualiza. E aí ele sai da esfera animal e entra na esfera hominal. Interessante também notar o seguinte, os animais, e isso Kardec fala, funciona como uma alma-grupo. O que é a alma-grupo? A alma-grupo, gente, as experiências, é um campo de consciência comum a todos aqueles animais que pertencem àquela alma-grupo. André Luiz fala muito disso, né? Kardec, eu não estou com certeza, eu acho que não, mas André Luiz, certamente. Eles desenvolvem-se como um grupo mesmo. Vocês já viram um cardume. Eles funcionam como um organismo único, porque ali a mente que atua ali, o que um aprende, o que o peixinho aprendeu, aquele ensinamento, aquele aprendizado, aquela experiência serve para todos os outros. Na medida em que esses animais vão se tornando mais e mais evoluídos na escala, e os mais evoluídos, os mamíferos geralmente são os mais evoluídos, e eles estão mais próximos, e aqueles que estão mais próximos do humano, eles tendem a se tornar humanos pela experiência dessa proximidade, pelo desejo e principalmente pela cumplicidade com esse humano. Ele tende a encontrar o caminho e tende a evoluir depois para o rei dominal. Ele já tem muito menos animais nessa alma-grupo, né? Um cachorro pode ter 4 a 5. Agora, veja um cardume, né? Cardume tem dezenas de animais. Uma revoada de pássaros ali também temos uma alma-grupo. Qualquer grupo de animais que funcionem como um todo coeso, uma matilha de lobos, por exemplo, eles funcionam como um grupo só, né? Cada um sabe exatamente qual é o seu lugar e qual é o seu papel. Por quê? Porque eles pertencem ao mesmo campo de consciência, que é chamado de campo mórfico. O campo mórfico, ele é um campo de forma, mas é um campo de memória e de consciência, que funciona para todos nós. Tudo que existe
a partir desse campo de consciência, que pode ser chamado um campo de forma, que estrutura e que mantém as memórias daquele grupo para que a evolução se faça mais rapidamente. Ele registra, ele mantém o registro de todas as percepções, de todo o aprendizado, de toda a experiência dos diversos grupos. Existe um campo mórfico também para os humanos. E olha que interessante. Já se observou que é muito mais fácil. Você tem, por exemplo, palavras cruzadas. É muito mais fácil você responder as palavras cruzadas que saíram no jornal de hoje à tarde do que de manhã. Sabem por quê? Porque à tarde muito mais gente já tentou e acertou o joguinho de palavras cruzadas. Então, aquilo já se constituiu num campo mórfico para aquelas palavras cruzadas, onde todos aqueles que pegarem o jornal, por exemplo, para fazer aquela palavra cruzada, têm acesso a esse campo. Da mesma forma, por que é tão mais fácil, e isso se comprovou, é muito mais fácil se aprender uma cantiga de niná ou uma cantiga de roda que atravessou gerações do que uma cantiga nova. Exatamente por isso, porque muito mais gente já cantou. Então é como se naturalmente nós já soubéssemos. E assim é o nosso aprendizado também, o nosso humano. Tudo aquilo que a gente já aprendeu, que as pessoas já aprenderam, fica muito mais fácil a gente aprender. Por isso que as nossas crianças, elas já nascem pegando os aparelhinhos, o que para nós, para a minha idade, é mais difícil. Para eles é super simples. Eles pegam um aparelho, um celular e aprendem mais rapidamente do que nós a mudar um canal de TV, por exemplo, a mexer em qualquer aparelho elétrico ou eletrônico, desculpe, muito mais facilmente do que nós. Por isso, porque já existe esse campo de consciência que eles diretamente acessam. É a história do 100º macaco, que é um valor e um número aleatório, mas consiste exatamente nisso. Era uma ilha em que os cientistas estudavam macacos. E eles notaram que os macacos gostavam muito das batatas doces e eles ofereciam batata doce para os macacos. Um dia, uma macaquinha pegou uma batata doce que caiu no mar e comeu e achou muito bom e começou a lavar sua batata doce, sempre antes de comer. Os mais novos observaram esse comportamento e começaram a lavar suas batatas doces antes de comê-las. Dizem que 7 anos depois, todas as ilhas daquela espécie que tinham aquela espécie de macaco já estavam lavando os seus alimentos antes de comê-los. Tem outros exemplos assim, mas isso ocorre principalmente com as gerações mais novas e não com as mais velhas. Por quê? Porque os hábitos já estão mais arraigados. Então, para as velhas gerações, para as gerações mais antigas, é mais difícil construir novos hábitos. Depois a gente estava falando do animal que se individualiza, e aí a gente fez uma série de digressões para poder voltar a isso. Quando o animal percebe que se individualizou, que não é mais igual ao outro, ele aí se percebe como sendo diferente, se individualiza e começa a poder entrar no reino hominal.
Então, o que caracteriza a entrada no reino nominal é exatamente a consciência de que eu sou diferente do outro. É a autoconsciência. Queridos, eu agradeço muito a oportunidade. Espero que vocês tenham muitas dúvidas, que vocês possam perguntar para a gente essas dúvidas. Eu vou depois ver como que essas dúvidas podem chegar a mim. E estou pronta aqui para responder essas questões de vocês. E agradeço imensamente ao MAP a oportunidade. Eu vou ler aqui um pequeno livro, um pequeno trecho do livro Viva Sem Medo, de Paramahansa Yogananda. Ele é bem curtinho. Elimine da mente a estática do medo. Muitas vezes, quando se tenta sintonizar uma estação de rádio, surge a estática a perturbar o programa que se procura ouvir. Do mesmo modo, quando você tenta realizar alguma transformação pessoal em seu coração, a estática pode interromper seu progresso. Essa estática são os seus maus hábitos. A gente estava falando exatamente dos hábitos. O medo é outra forma de estática que afeta o seu rádio mental, porque é um hábito também. É uma memória. Como os bons e os maus hábitos, o medo tanto pode ser construtivo quanto destrutivo. Por exemplo, quando a esposa diz: meu marido não vai gostar se eu sair esta noite, então eu não sairei. Ela é motivada pelo temor afetuoso, que é construtivo. O temor afetuoso e o medo servil são totalmente diferentes. Falo do temor afetuoso, que faz com que se tome cuidado para não ferir os outros sem necessidade. O medo servil paralisa a vontade. Os membros de uma família deveriam cultivar apenas o temor afetuoso e jamais recear dizer a verdade uns aos outros. Realizar ações gentis ou sacrificar seus próprios desejos por amor a outra pessoa é muito melhor do que fazê-lo por temor. E quando você se recusa a transgredir as leis divinas, deve fazê-lo por amor a Deus, não por medo do castigo. Queridos, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e deixo o meu até breve. Paz, luz, que o Mestre amado possa envolver os nossos corações sempre com o seu amor, que possamos sentir a sua presença, porque na realidade Ele está sempre nos envolvendo. Lembrem-se, somos filhos de Deus, filhos de pó, de estrelas, que são criações suas. E, portanto, estamos sempre na sua presença. Ele é o nosso íntimo, mais íntimo. Lembremos sempre da sua proximidade e que possamos senti-lo todo o tempo em nossos corações. Paz, serenidade e força. Que assim seja.